Bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu caro ouvinte. Eu sou Leonardo, estudante e ator, gravando esta porcaria de entrada pela terceira vez por causa de problemas técnicos. E também eu sou o Devilman. Eu sou o Wilson e a gente vai falar um pouco de como é o preconceito em obras. Porque ele não só aparece em obras, mas ele é... Principalmente vai ser focado aqui como ele é focado para as obras. Meio que como a nossa visão nos impede de ver alguma obra boa ou de fazer alguma coisa boa na nossa vida por causa do preconceito em si. A gente não vai abordar tanto a esfera mais social do problema, então, falando de coisas tipo racismo, machismo e coisas do tipo e tal. Até porque tem bastante na internet já, né, mano? É algo que eu não sei, pelo menos eu acho que grande parte das pessoas que usam o Twitter também deve estar meio até que cansada de ver tanta coisa, mas é sempre bom reforçar porque obviamente não é todo mundo que viu, é obviamente que tem muita gente ainda que precisa aprender sobre isso, precisa ser matutada várias vezes para aprender como aquilo realmente funciona e quais são os reais problemas da situação. Mas como a gente não gosta muito de focar tanto nisso quanto tem gente com muito mais bagagem pra falar disso do que a gente. Muito mais base, É. muito mais estudo, gente muito mais capacitada de uma maneira geral pra falar sobre isso. A gente prefere focar só no lance das obras, mesmo falar dos nossos, principalmente animes, mas quem sabe a gente não cita algum jogo ou filme também. E cara, dois negócios muito interessantes que eu me lembro é que eu quase perdi uma obra muito boa por causa disso, velho. Eu acho que eu tava pra assistir ReZero ou FMA. Não lembro qual dos dois. Eu acho que era ReZero, na verdade. Mas FMA, se não me engano, também aconteceu algo parecido. Basicamente, o que eu me lembro é que eu tinha recebido as recomendações do meu irmão, dos dois, no caso. E FMA, eu tava com aquele problema que, o negócio é de todo mundo comenta, deve ser ruim, porque se todo mundo gosta, aquela fase bem hipster de 13 anos que não consegue apreciar um negócio bom porque todo mundo gosta, parece. Eu acho que tem muita gente que fala isso. Sim, tive também. E eu achei que era muito mais por hype do que por ser bom mesmo. Daí eu assisti e vi que era mentira. E ReZero, eu tive esse problema porque foi o meu primeiro Isekai, ou foi o meu segundo, não vou me lembrar agora, mas foi o meu segundo ou primeiro Isekai que eu assisti. E o negócio de ReZero é que, como eu descobri, a primeira coisa que eu descobri sobre anime era Isekai. Eu falei, cara, é Isekai de harém? Eu fiquei, cara, não vou assistir isso. Todo Isekai é assim, por que eu vou assistir? Daí meu irmão de novo me obrigou a assistir porque eu perdi uma aposta. E é muito bom, na minha opinião, eu achei legal. E outra coisa que eu queria falar, que é tipo, eu quase perdi essas duas obras. Então, pra minha vivência, foi algo muito importante, porque eu precisei, assim, pra aprender algumas coisas. Uhum. E eu me lembro muito de um negócio que você falou que foi do Kill la Kill, que aliás você não terminou ainda, né? Sim! Kill la Kill foi um anime que eu justamente tive esse preconceito também no início, assim como vários outros que tenham mais essa questão do ecchi, né, dentro dele. Sempre que tem essa coisa mais de sexualidade e tal, do ecchi, eu sempre tendo a ser meio... até mesmo esse preconceito com e tal, porque eu, sei lá, eu fico desconfortável, não gosto e tal, acho que contribui com uma cultura ruim. Mas esse preconceito de desgeneralizado, caramba, palavra difícil, sem pensar e sem nem saber do que se trata, é muito ruim. Porque Kill la Kill, por exemplo, que ele comentou, eu tinha um baita preconceito, mas quando eu assisti o começo, porque eu realmente não terminei, eu vi que na realidade ele usa muito do ecchi, mas pra fazer críticas fortíssimas a questões de adolescência, de, tipo, provavelmente menstruação mesmo pras mulheres. É, tanto que a Ryuko, ela sempre tá incomodada com os Zenketsu, mesmo eles sendo amigos e tal, ela sempre fica incomodada quando ela tem que usar o poder dele e tal. E isso é um plot twist muito bom no final do anime, não vou contar, mas assim, esse poder entre os dois é basicamente um foco no final, e é algo tanto bonito quanto importante pra obra poder funcionar aí. Acho que é uma parte muito incrível. Muito simbólico o lance da jovem ficar forte quando ela aceita... Sim, nos primeiros episódios mesmo que mostra isso. Quando ela se sente bem com o próprio corpo e não se sente vergonha daquilo, ela consegue efetivamente usar o poder dela no 100%. É muito simbólico, é muito bonito. Cara, eu tava lembrando, além disso, é um negócio que eu tive um preconceito. Eu acho que o nosso amigo, o Tigo, ele teve isso também, que foi com o Dragon Prince. Cara, Dragon Prince foi uma obra incrível pra mim. Assim, eu não vou falar que foi uma obra de 10 de 10 e tal, perfeita, maravilhosa, porque tem os seus problemas, assim como todas as outras obras. Mas
eu me senti assim, eu senti vendo aquela obra. Eu senti agonia, eu senti prazer vendo os personagens se dando bem, eu senti feliz vendo como as relações deles estavam mudando, e eu gostei da formação de mundo, mas eu ainda assim vejo os problemas nele. Como, por exemplo, algumas inconsistências que acabam aparecendo em fala de personagem, alguns problemas de realmente desenvolvimento que vão acontecendo. Porém, isso a gente pode passar porque tem outras coisas que fazem a série ser boa. E o principal pra mim no começo foi até um negócio que eu acho que é da Netflix, esse desenho. Foi um negócio que ela mudou até. Que ele é feito em 30 FPS com um desenho de aquarela. Eu acho que é aquarela, agora eu não tenho certeza, posso estar falando bosta. Que Mas da o hora. negócio. Então, ele é feito, acho que com aquarela mesmo. E daí, meio que o pessoal passava as cores por cima digitalmente. Dava com taxa de 30 FPS. Ou seja, é um desenho meio travado na primeira temporada. Porque foi feito pra ser assim mesmo. Meio que dá um ar de um negócio mais parado ou mais rápido durante uma cena de ação. Só que como ele é feito em 3D também, eu não sei qual que é o negócio, mas eu sei que ele, tipo, a base dele é feita com, parece com uma tintura. Daí, na hora de ser passado pro computador pra poder digitalizar, é feito meio que um 3D em quase todas as cenas. Então, ele é basicamente 3D, com base em tintura e em 30 FPS. É basicamente o que ninguém que vai assistir um anime, que vai assistir um desenho, gosta. Porque é aquilo lá, o anime tem que ser inteiro à mão a lápis. E ele tem que ser 60 FPS, rapidinho, e 3D não. 3D com certeza não. A gente tem aí o Berserker, a gente tem aí Mirai Nikki, tudo isso aí feio porque 3D. E na minha opinião, o anime tem um design muito bom em quase tudo, mas esse negócio, tirando a parte do FPS que me incomodou bastante, porque realmente parecia que tinha travado, acabava que eu gostei muito disso. Só que o efeito de... Quando eles mudaram depois que foi pra 45 FPS, na segunda, da terceira temporada, aliás, não tem quarta ainda, foi muito legal, porque melhorou e utilizava já ainda a base do 3D com a aquarela que eles estavam fazendo, então ficou tipo... O que era bom daquela animação, literalmente animação, ficou ainda melhor, porque tiraram um problema que parecia que ele era travado, e a história continuou melhorando porque ela tinha começado aquele desenvolvimento de apresentação da história. Então meio que somou os duas melhoras assim na história ao mesmo tempo. Ficou muito da hora. Já teve alguma coisa assim, Léo? De tipo, negócio com animação mesmo, com o design da obra e tal? Teve. Eu acho que tem dois casos específicos que eu acho muito interessante de eu falar aqui. Um deles te envolve mais diretamente, mas o outro, ele envolve os dois temas que você comentou a respeito de animação e o negócio de sexualidade e eti, que é o anime do Devilman, que é atualmente talvez um dos meus top, assim, preferidos, assim, dos que eu acho que é masterpiece máxima. Que o anime, ele carrega... Esses dois elementos são muito fortes, então ele é muito visceral. Então ele tem muitas cenas de sexo mesmo, que são muito fortes. Ah, lembrei agora. Eu lembro que eu quase assisti esse anime, só que eu era mais novo quando saiu, então eu fiquei, nossa, isso daí deve ser... Eu vou assistir mais velho. Daí eu não assisti até agora, mas tá aí na lista, acho que eu assisto por esse ano. Cara, tá super recomendado então, porque o anime é muito bom. Ele consegue trabalhar diversos assuntos e tem críticas muito pesadas, mesmo tendo uma animação diferenciada. Então, tipo, eu não sei explicar, mas o desenho, ele é diferente, ele é feito pra te causar um estranhamento. Até porque tem as cenas em que tem demônios e tal, que eles usam... É muito legal, porque eles usam cores diferentes e tal, justamente pra te deixar meio desconfortável. Algumas movimentações também de alguns personagens, né, justamente pelo contexto deles serem demônios e tal, ela é toda diferenciada e tal, e dá totalmente a quebra. E apesar do anime ter cenas de violência e de nudez muito fortes, que é algo que sempre me incomodou, eu gosto muito do anime, por causa que isso tudo não é trazido de graça. Mas é isso que eu ia perguntar, se não é de graça, tipo, e tem pouca gente que assistiu esse anime, eu sei, eu não sei nem se é por causa do marketing dele, mas eu sei que, tipo, muito provavelmente é por causa disso. Tu acha mesmo que pode ser que o anime seja realmente uma masterpiece ou é algo mais de você gostar mais dele? Bem, eu acho que cai muito numa dica assim, cara, cada um tem suas próprias masterpieces, né? A gente já falou isso de opinião e tal. É real. Mas eu acho que se a gente fosse olhar ele num contexto geral, eu acho que ele é masterpiece. Por causa que, sabe, ele é muito subjetivo na questão de que, por exemplo, ele não vai te dar todas as respostas de cara e ele não vai, tipo assim, se preocupar com deixar tudo esclarecido.
Então, tipo assim, ele vai muito contra, tipo, Shonen, por exemplo, saca? Você sabe do que eu tô falando, de tipo, explicar o poder de 3D. De lutinha, explicar o poder e o nível de poder. Exatamente, o nível de poder, a questão de, o vilão Nossa. explica o plano dele 400 vezes, que é um negócio, entendeu? Não que esses animes sejam ruins, de maneira nenhuma, mas Devilman, ele é diferente. O bagulho é que acaba sendo maçante esse tipo de coisa, né? É meio que a gente já viu várias vezes, então meio que o plot se repetindo, meio que, não um plot, mas assim, um tropo de escrita se repetindo, acaba ficando meio chato uma hora. E eu acho que também acontece muito de você acostumar um público, que na minha principal visão, o problema que as pessoas têm com Devilman. Então, assim, você acostuma muito o público com assistir uns negócios mais simples, assim, um troço que o pessoal fala, tipo, mais mastigado, tá ligado? Que é um bagulho que, tipo, você tem que refletir menos depois e você entende mais as coisas na hora. É que, cara, vamos falar uma coisa. Querendo ou não, um negócio que acontece muito na sociedade mesmo é, tipo, a gente trabalhar com meio que o instinto das pessoas. Isso todo mundo já sabe um pouco disso. No marketing tem isso. No consumismo, principalmente isso. Você trabalhar com o estresse da pessoa, a ansiedade dela. E acaba que o mundo ele meio que gira através disso há muito tempo. Porém, agora tá bem mais escancarado, parece. Não sei, ou se eu tô romantizando o nosso passado. Mas assim, parece que tudo que a gente faz agora ele é muito gerado através desses estímulos contínuos. E meio que as pessoas meio que ficam cansadas até de pensar ou de ficar analisando as coisas. E por isso que eu acho que tem tanta pessoa. Todo mundo quer um troço muito mais mas pronto. eu acho que é por isso que tem tanta gente que passa opinião, tá ligado? É real, é muito mais pronto porque é fácil de consumir, é gostosinho de você ver alguma coisa e meio que desatar desse mundo real que pode estar sendo chato pra você em algum momento. Muita questão do mágico, né? A coisa da superação, da jornada. É algo que todo mundo gosta de assistir alguma coisa, de ver alguma coisa, seja música, seja uma arte mesmo, não importa qual seja. Sempre te tira da realidade de alguma forma. Pode ser de uma forma ruim, uma boa, mas assim, vai tirar da realidade em algum momento. E o negócio que eu vejo é que como tem esse tratamento assim das obras, acaba que por ficar meio comercial e muito fácil pra todo mundo consumir, o público-alvo geralmente acaba nem por querer, mas às vezes acaba se passando por uma massa de manobra mesmo, que é para você assistir, dar aquele dinheiro pro cara porque você assistiu. E no final é isso, tá ligado? Não que seja ruim, porque você vai consumir a obra, o cara vai conseguir fazer dinheiro, ele vai sobreviver, mas assim, você vai acabar tendo algum problema em algum momento, você vai ser mais tapado, você não vai perceber algumas coisas na obra porque você não prestou tanta atenção, não pensou depois dela e tal. Inevitavelmente são coisas que, tipo, trazem algum conhecimento de mundo, trazem uma forma nova de ver esse mundo. Eu acho que bate muito com duas coisas, eu acho, né? Tipo, Devilman, ele cai nessa de, tipo, por exemplo, ele não é gostoso de se assistir no sentido de, tipo assim, nossa, vou ver a jornada de superação do Tanjiro, por exemplo, que nem do Kimetsu, que a gente falou no último episódio. Nossa, não vai ser um negócio satisfatório. Cara, eu tava pensando nesse exemplo ainda. Eu tava pensando nesse exemplo porque, por exemplo, a gente trabalha com massa de manobra, a gente é massa de manobra e trabalha de várias maneiras. Por exemplo, trabalho de escola, quem tá ouvindo a gente é meio que massa de manobra, querendo ou não. Querendo ou não, eles são massa de manobra porque eles vão ouvir a gente. Agora, eu fui muito mais de manobra, tanto em trabalho, quanto quando eu era menor, que eu ouvia meus pais e eu meio que não questionava nada. Político também, quando eu era menor, era exatamente assim. E eu acho que por eu crescer e acabar parando pra pensar mais, estudando mais, eu acabei mudando. Porque, por exemplo, quando eu assisti Kimetsu, eu tive exatamente isso. Eu achei anime lindo e tal. Eu fiquei pensando, daí eu parei pra pensar nos plots do anime e falei, caralho, mano, parece um pouco vazio. Que foi o que eu falei no último episódio, né? Se você quiser saber o que eu falei de vazio do Kimetsu, você vai lá ver. Lá, ó, o cara, marketzão. Exato. E o que eu tava lembrando é que, tipo, o negócio é que eu trabalhei de massa de manobra ali e eu me senti, tipo, depois eu me senti meio que, nossa, cara, como é que eu não parei pra pensar nisso, não sei o que, não sei o que. Daí eu parei pra pensar de novo e falei, cara, mas é bonito, é legal, eu me diverti, não tem porque eu ficar bravo com isso, tá ligado? É só para pensar e não ficar vangloriando como se ele fosse completamente bom, porque também tem seus erros e também tem as coisas boas. Um bagulho recente que eu acho que é muito válido, que é um negócio, tipo, é o famoso filme da Marvel, tá ligado? É um bagulho que, assim, é muito simples, então todo mundo vai lá e consome, é bem hype no sentido de, tipo, que você diz de ser massa de manobra, ou seja, tipo, cara, todo mundo curte e vai assistir junto e tal. Cara, a gente também? A gente também, exatamente. A gente também. Tipo, parece que é importante falar isso, né? Tipo, a gente tá falando aqui, não sei o que lá e tal,
Mas também eu não sou nenhum intelectualzão. Mas não é como se a gente fosse especial. Exato. E até os intelectuais vão ver, mano. Exatamente. Não é como se fosse algo. Não é como se todo mundo fosse especial a esse ponto. É tipo, cara, eu tô estudando um problema que eu faço parte dele. A gente falou de preconceito e racismo, cara, eu fiz parte disso. De alguma forma ou de outra, o Léo vai fazer parte disso. Uhum. Mas a gente não sabe exatamente como. Porque é muito complexo, são problemas muito grandes. Não é como se fosse resolver da noite pro dia. E não é como se você fosse isentar dele, se isentando de fazê-lo propriamente. Exatamente. É como se você não lutar contra o problema, você vai acabar deixando ele prevalecer. E você lutar contra ele, você vai tanto expor ele e acabar criando ele mais vezes, porque as pessoas vão começar a saber como é que ele funciona, vão poder utilizar dele, porque você tá fazendo como você tá tentando resolver ele, então as pessoas vão fazer o quê? O contrário, se ela quiser usar desse problema, e etc. A questão é essa, alguém ganha geralmente com os problemas. Mas uma coisa que ninguém ganha, que eu tenho certeza, é você não mudar muito. Isso é legal. O que muda as pessoas além de pensar é ver uma obra. Eu acho que é muito perigoso realmente essa questão de não ter a diversidade mesmo. Eu lembro que teve a história, tipo, eu não sei, que teve o bagulho do Scorsese, da Jenny Aniston e tal, algum tempo atrás, quando lançou, se eu não me engano, o último Vingadores e tal, que mexeu muita gente e tal, mas eles comentaram realmente que, tipo, nossa, é chato porque esses filmes são ruins porque eles são meramente comerciais. Eu acho que os dois faziam críticas mais ou menos nessa linha, né? E, cara, eu concordo em partes, porque de fato é complicado você só ter no mercado obra desse tipo, né? Que é basicamente pra você ir lá, é um troço super raso, simples e tal, e gostar. Mas eu não acho que elas sejam uma ameaça, assim, como muitas vezes parece, né? Eu acho triste que talvez tenha uma crescente muito grande disso, e aí coisas mais introspectivas acabem ficando um pouco de lado. Mas não sei, eu acho que é tudo uma questão da gente achar a medida certa e talvez trabalhar com mídias menores, como, tipo, diferente de cinema, sei lá, tipo Netflix e tal, essas coisas um pouco mais viáveis. Talvez essas obras mais reflexivas e um pouco menos comerciais para esses lugares. Você não acha, não? Cara, uma coisa que eu concordo, duas coisas que eu quero pontuar aqui, é que eu lembrei, acho que você tava falando do... Eu acabei de me esquecer, olha que bosta. Mas eu tava me lembrando de alguma coisa. Lembrei agora, a gente tava na aula de redação ou de literatura. Talvez seja nas duas, porque as duas são muito pares uma à outra, e a gente tava falando de temas mais parecidos. E eu lembrei daquele negócio do modernista. Do modernista e, na verdade, do vanguardista. Que, cara, tava muita obra comercial, muita obra que não era obra, era comércio. E os caras fizeram um negócio totalmente alternativo que no final deu certo, tá ligado? Tanto pro pessoal de elite que... Que não é nenhum nem outro. Porque é aquela história, eu acho que a gente conversou na entrevista que a gente fez também pra escola, que meio que as coisas, elas são os dois e são necessários os dois, porque senão o artista não sobrevive, porque não tem dinheiro, e ele não passa a obra dele, nem as ideias dele, o que é ruim tanto pra diversidade quanto pro artista, que pode ter às vezes uma crise, que pode perder a identidade dele no meio de um mercado, e é isso. Mas uma coisa que eu me lembrei aqui de filme, tem dois filmes que eu fico muito triste de eles serem meio underrated, mas você vai falar, não é tão underrated, eu assisti, que é Eldorado e Atlantis, da Disney. O Eldorado da DreamWorks e o Atlantis da Disney. Uhum. Cara, são dois filmes de quando? Da mudança da animação, que quando foi começar a ter animação digitalizada. Daí acontece, a Disney acho que ela tinha lançado uns dois filmes que já eram assim, que era Rei Leão e tinha mais algum, eu acho. Eu sei que ela tinha lançado, mas eu não sei se é Rei Leão mesmo. Mas era nessa época. E daí aconteceu, eles lançaram Atlantis, Eldorado e, cara, tem mais alguns filmes nesse meio que eu acho que eu não vou me lembrar. Mas, o que e Nova Onda do Imperador, se eu não me engano, também foi mais ou menos assim. E são filmes... Planeta do Tesouro. Se eu não me engano, Nova Onda do Imperador era um que utilizava do negócio de já usar um negócio mais 3D, mais digitalizado. O que acontece é que... Acho que já usava na época já, mano. Exato. É que já usava na época, eu sei que lançaram filmes depois de já começarem a usar, que eu sei que Atlantis, Planeta do Tesouro e Eldorado eu tenho certeza que foram desse tipo, no caso, feito à mão ainda, que não estava digitalizado. E eu sei que tinham feito filmes antes deles, que se eu não me engano era Nova Onda do Imperador e Rei Leão. Eu tenho quase certeza que são esses dois filmes, mas vou dizer novamente, não tenho. E o que acontece? Esses três filmes aqui que eu falei anteriormente, eles ficaram meio que no underrated, no underground do mundo, porque o pessoal que... Porque como tudo ali era no cinema, e muita pouca gente compra e comprava Blu-ray, acabou que o quê? O povo falou, pô,
estética esquisita, né? Tinha lançado um monte de coisa melhor, por que eu vou assistir esse negócio aqui que tá um pouco mais feio? Tipo, por que eu vou pagar minha entrada no cinema pra isso? Tipo assim, filme de animação, principalmente, ele vende muito pra criança, né? E, tipo, ó, todos esses três que você falou, de Atlantis, A Nova do Imperador e Eldorado... Não. A Nova do Imperador... Não, ela teve bastante bilheteria até, era Planeta do Tesouro. Esses três. Eles têm uma estética que é um pouco diferente, ela não é, tipo, tão Rei Leão, tão... outras coisas da Disney. E é uma estética que é parecida entre os três, já tinha percebido isso? A estética dos três é muito parecida. Os três têm estética muito parecida, de fato. Cara, um negócio que eu lembro é que a história dos três era muito, não amarrada, mas era muito junta. Não um com o outro, mas assim, cada um tem uma história que é muito junta, muito bem feita, e não é completamente linear. Tem vários plot twists dos três, tem revelações dos personagens, são histórias marcantes. Cara, quem não chorou quando o cara chegou em Atlantis e viu o final da princesa? Não o final dela, porque eu tô dando spoiler aqui, mas quem que não teve esse choque? Porque é brabo mesmo essa parte. Eu gosto muito da cena deles nadando também, mano. Eu acho muito lindo. Nossa, também. Eldorado é muito bonito, meu Deus do céu. Quando eles chegam em Eldorado, bagulho angelical, com um monte de peixe colorido, os passarinhos voando, as borboletas gigantes, o negócio, cara, colorido, parece até que eu usei LSD pra ver aquele filme, entendeu? Um negócio maravilhoso, velho. E tem toda aquela história que eles chegaram com Cristóvão, Colombo, e vai fazer um negócio meio que lenda mesmo. E é muito da hora, porque o filme acaba com eles não podendo nem levar um tesouro pra casa. É um negócio que, tipo, é uma viagem pra outro mundo mesmo. É um negócio que eles estão mudando um governo lá, cara. Olha que negócio diferente. Os dois filmes falam isso. E Planeta do Tesouro também, cara. Toda aquela história de superação dos dois personagens principais e deles mudando meio que eles próprios vendo aquilo lá, deles indo caçar um tesouro. E, cara, tudo pra ajudar a família, pra ajudar eles a sobreviverem, tá ligado? Porque ambos viviam em situações precárias. É um negócio que também é muito maravilhoso. E ninguém assistiu esses filmes. São filmes que te fazem pensar, que te fazem emocionar e ninguém assistiu propriamente assim. Atlantis, cara, eu gosto muito de uma cena que, se eu não me engano, é do Atlantis, não é? Tipo, que tem uma cena que tem uma moça que ela... Como é que ela fala? Tipo, que ela é mecânica e aí ela fala, meu pai queria que um filho fosse boxeador e outro fosse engenheira. Aí alguém pergunta, e aí, você... O que foi? Tipo, ele pergunta assim, e aí, o que deu? Ele falou, minha irmã é campeã mundial e eu tô aqui desenvolvendo uns negócios muito loucos, saca? Tipo, pô, uma mensagem legal, assim, pra criança ver e ficar pensando sobre, tá ligado? E, de fato, eu não vejo ninguém falar desses filmes. Cara, eu só vejo pessoa que, tipo, meio que por nostalgia fala desses filmes. Uhum. Eu acho que eu converso com uns amigos uma vez ou outra sobre eles, mas assim, eu mesmo me lembro pouco desses filmes porque eu tenho que assistir eles. Porque era aquela história. Ninguém assistiu esse filme, ninguém me passou esse filme pra assistir quando eu era criança. Eu acabei assistindo por acaso e adorei! O negócio é muito bonito. Exato. Só que é aquela história, mano. Por existir um certo preconceito por ele... Porque ele foge do padrão. Por fugir do padrão, tem aquele preconceito. Não é que pouca gente assistiu, porque alguém aí vai falar que assistiu. Mas, cara, alguém vai falar que nem conhece o filme, não sabe o nome dele, não sabe como é que ele é. Porque... Nem que brisou nos últimos 5 minutos que nem tava ligado de que filme que a gente tava falando, tá ligado? O negócio é que esses filmes, tanto na época quanto até agora, porque uma coisa que acontece é que todo mundo vai passar, vai recomendar a obra, mas tem vezes que ninguém vai recomendar. Então acaba que eles não... se eu não me engano, nenhum deles superou a própria bilheteria, ou se superou não foi, tipo, tanta coisa, só apagou o filme, tá ligado? Não virou blockbuster, tá ligado? No final eles foram bonitos só, foram obras mesmo. E é algo que eu gosto muito. Em teatro a gente comenta às vezes bastante sobre isso também, né? Eu lembro que, tipo, às vezes eu tava conversando com o pessoal mais experiente e tal, que ensina a gente e tal, e eu perguntei assim, tipo, eu gosto bastante, faz bastante musical, né? Então eu sempre pergunto, poxa, eu curto muito os finais alegres, sabe? Que você tem uma mensagem mais pra cima e tal, que termina mais contente, mas eu sempre perguntei, pô, mas e os finais dark, assim, sabe? Aquela coisa mais introspectiva. E aí eles comentaram comigo um negócio que é muito interessante, que é exatamente sobre esse negócio de mercado. Tipo, as pessoas vão pro teatro, elas querem sair felizes. Elas vão, tipo, se elas saem do teatro meio pra baixo, assim, se você não tem muito essa cultura, né, o que é o caso, acho que, da nossa cidade aqui e tal, e de muita gente no mundo que é assim, tipo,
Se ela sai meio triste, assim, meio assim, que fica aquela coisa esquisita, a pessoa vai achar que é ruim, que ficou mal feito, saca? Então, de fato, é uma questão bem complicada. Meus musicais favoritos é, por exemplo, Moulin Rouge, que ele tem um final completamente bad vibes e tal. Começa meio mal, assim, ele tem altos e baixos, mas termina bem triste, assim. E ainda assim é muito, muito triste mesmo, né? Que, tipo, caso em que, tipo, a gente até quer fazer um negócio mais reflexivo e tal, mas acaba que a gente fica preso, tá, mas vamos tipo, optar pelo certo, né? Não vamos trocar o certo pelo duvidoso, vamos fazer o que é mais fácil de emplacar comercialmente do que aquilo que talvez a gente, até às vezes, sei lá, o grupo quisesse mais. Cara, tu deu uma mudada, você falou de musical e de teatro. Tem uma coisa que eu não sei se você já teve. Falar de uma banda com alguém, ou falar de algum cantor, falar de alguma música que é extremamente boa e a pessoa não conhecer porque ninguém conhece ela. Uhum. Eu tive muito isso, até porque é um negócio que parece que... Ai, porque só eu faço, é mentira. Mas um negócio que eu fiz um tempo foi procurar bandas indie mesmo, porque é um negócio que pouca gente conhecia. Eu acabei encontrando duas bandas que eu gostei muito. Uma delas hoje é minha banda favorita, que é Starset. E cara, eles têm músicas principalmente reflexivas sobre como a gente age em sociedade, como acaba que a gente trata as pessoas e trata o futuro. E é isso, eles têm principalmente um foco nisso. E são músicas principalmente de rock alternativo e de punk. O que acontece é que já são dois estilos musicais que estão fora de moda também, né? Pra falar a verdade. Só que, mesmo com quem gosta e procura esse tipo de coisa, ainda não vi muita gente que viu. E uma outra que eu vejo muito, que eu achei uma coisa inclusive muito engraçada, era a Tribe Society. E os caras, eles têm uma música que chama King. O que acontece é que essa música, eu acho que tem 68 milhões de visualizações no YouTube, tá ligado? Porém, todas as outras músicas deles tem no máximo 3, 1 milhão só, tá ligado? É bem distópico, assim, as outras músicas deles para essa música específica. Só que o negócio que é engraçado é que todas as músicas deles são mais ou menos daquela vibe. Por algum motivo, acho que aquela música, por ter um clipe, ou por ser uma das únicas que tem clipe, na verdade, foi uma mais famosa mesmo. E eles foram contratados pela Netflix pra fazer, acho que, umas gravações de mais de uma série deles. Eles ainda estão fazendo algumas coisas. Eu não vou lembrar agora qual que é a série que eles gravam, assim, as músicas e tal. Mas, os caras pelo menos serem contratados pela Netflix e por algumas outras empresas, acaba que eles têm que ser bom. E se eles são bons, por que tão pouca gente conhece? Será que é por causa do preconceito com o tipo musical? Será que é por causa do tipo de música, da música que eles cantam? O que será que é, tá ligado? É um negócio que eu não sei pensar meio que uma resposta. Mas ainda assim eu acho legal de tentar refletir sobre ela. Léo? Você vai falar de algum anime ainda? Alguma coisa? Porque eu acho que a gente podia puxar mais algumas coisas aqui. Tem bastante coisa pra falar, mano. Isso que é legal. Cara, não sei, mano. Não, só continuar um papo. Ah, tá, não. Imaginei. É que eu ia passar a palavra pra você que eu percebi que você tinha caído, que você não tava respondendo nada. Daí eu alonguei um pouco, falei já tudo que eu queria falar, se você não ouviu tudo. O que eu ia falar, mano? Eu tô pensando em falar de Kujiro no Kora, que é um anime que, assim... Ele é mediano, mas, assim, é gostosinho de ver. Tem umas reflexões por trás. Porém, cai naquela do Kimetsu que eu te falei. Parece que ele tem falsa profundidade. E, cara, eu vou falar dele porque, assim, quase ninguém falou. E é isso, eu queria que você falasse alguma coisa antes, mano. Cara, eu sinto muito essa parada do... que você falou de parece que, tipo assim, as pessoas não... O negócio é muito bom, mas parece que as pessoas não veem com o musical mesmo que a gente faz. É um troço que, tipo, ele já foi muito mais uma arte, né? Um estilo de arte muito mais famoso, né? Mais prestigiado do que já foi. Acho que é porque era uma das poucas, né? Tu tava falando já de alguns musicais. Você tem uma, tipo, quantos exemplos você tem disso daí de musical? Porque eu acho que deve ter bastante. Porque, por exemplo, eu não gosto de musical por filme mesmo. Eu acho que eu vejo musical como filme. Sei que provavelmente não vai ser, até porque teatro é muito diferente. Eu já fui em teatro, já sei que é diferente. É muito diferente. Mas eu não me atraio mesmo quando me falam pra ver. Uhum. Mas eu sei, tipo, porque eu não sei, eu sinto que é um negócio muito diferente e que às vezes muitas pessoas não gostam e eu sei de gente que tem realmente esse preconceito mesmo com o estilo, porque ele é meio diferentão, assim. Só se eu for citar aqui, tipo, de musicais com pegadas diferentes, sei lá, a gente pode falar de coisas mais comerciais mesmo, que nem a Disney placa, tipo Pequena Sereia, Rei Leão, Tarzan e coisa do tipo. Eles têm escrito teatro musical mesmo, eu não lembro agora como é que é o nome do texto. Não, é o texto mesmo, tipo... Que é aquele texto em frase... Não, é que eu não lembro o nome do texto mesmo, porque ele não é teatro, eu acho.
que é tipo, tem ali o personagem, a fala dele, o outro personagem, a fala dele, o fim do ato, o começo de outro ato, eu não lembro agora como é que é o nome disso. Prosa, talvez? Acho que prosa mesmo. Mas eu sei que a Disney sempre faz isso pros filmes dela, pra o pessoal poder fazer teatro e tal. Tanto que a Broadway tá aí pra mostrar, né? Com o pessoal profissional. Aham, exatamente. Os caras mandam demais e assim. É interessante, mas eu também acho que existe muito essa coisa, tipo assim, cara, as pessoas às vezes só falam da Broadway e o pessoal, tipo, não vê, faz o teatro do pequeno, assim, sabe? O musical do pequeno. Com o cinema isso é uma coisa que eu sinto também que acontece muito, tipo, a gente não conhece muito dos filmes, às vezes não comerciais, assim, pra vender, mas tipo, filme de festival, filme nacional que tem essa vibe. E é uma coisa que acontece mesmo, porque, tipo, querendo ou não, eu acho que muita gente tem preconceito muitas vezes mesmo por ser menor e por ser algo um tanto diferenciado. Eu não sei, um negócio que você falou aí que eu acho que é verdade, é que dublagem entra nisso também. Aham. Eu tenho até. Eu tenho esse problema. Eu gosto de ver dublado, mas eu também gosto de não ver dublado por cultura mesmo. Eu sempre vi os negócios que não era dublado. Agora tudo é dublado. Pô, eu não consigo mais ver dublado, parece. Mas eu quero também. Tem esse detalhe. Parece que eu quero ver dos dois jeitos pra saber quais são as diferenças, qual que eu acho mais gostosinho. E tanto pra valorizar a obra original quanto pra valorizar a nacional, né, mano? Porque o negócio de dublagem no Brasil é muito bom, mano. Demais. Eu não consigo assistir, parece que dublado da primeira vez. Ou se eu consigo assistir da primeira vez, eu tenho que assistir uma segunda sem ser dublado. Mas sempre que eu tô assistindo algo que não é dublado, eu fico ali. Nossa, cara, mas essa voz aqui, um Wendell, hein? Putz, uma Úrsula nessa voz. Pô, aqui tinha que ter o Briggs. Aqui tinha que ter o Briggs, entendeu? Eu fico É muito pensando da hora nisso. isso. Mesmo depois eu não assistindo. Mas muitas vezes eu acabo assistindo porque eu gosto de valorizar isso daí, mano. Exatamente, mas é muito da hora isso. Eu falei disso, de negócio que, não é, que é meio underrated, pouco pessoal conhece, mano. E eu tenho um exemplo muito bom pra falar disso daí com um jogo. Sabe, AIDS? Eu vi AIDS acho que uns 2 anos. Hades, o... Hades. O jogo lá do Zagreu mesmo. Ah, pode crer. Que ganhou prêmio ano passado. Sim, do Zagreb. No Game Awards, ganhou indicação, ganhou muita coisa. O jogo é muito bom, ele é divertido, tem uma história, ele é feito não linearmente, e isso é muito foda, porque mostra uma evolução da tecnologia para os games, e acaba mudando assim um pouco do universo dos jogos de storytelling mesmo. Porque ele não é um jogo de storytelling, ele é um roguelike, mano. O roguelike é o negócio mais viciante e mais broxante que existe. Todo mundo que joga roguelike fala isso. Você vicia ali por 2, 3 dias, parou de jogar, fica 1 ano sem jogar roguelike, mais ou menos, fica um tempão sem jogar, volta a jogar. Tem que ser muito viciado no jogo, gostar muito dele pra ficar revoltando nele o tempo todo, porque não é como se ele mudasse. Um negócio que eu gosto de jogo de sobrevivência, por exemplo, Minecraft, Terraria, Ark, é que esses jogos você consegue mudar muitas coisas que vão acontecer neles, você consegue construir coisas, você consegue mudar muita coisa no que você está fazendo neles. É como se a base fosse a mesma, mas eles mudassem. O roguelike não. O roguelike ele é muito repetitivo mesmo, né? Das mesmas salas, os mesmos itens, os mesmos... tipo, o jogo, o princípio do bagulho é, tipo, literalmente você tem que ganhar o jogo, pelo menos do Hades, tipo, eu não sei se outros roguelikes são assim, ou se essa é a definição de roguelike, mas é, tipo, é muito frenético e meio que você tem que ganhar... Tipo, zerar o jogo é tipo, ele é uma speedrun. É como se fosse, cada vez que você fosse jogar, é uma run de speedrun, tá ligado? Que você tem que passar por todos os níveis. Exato, cara, eu sinto isso, mas assim, não necessariamente é uma speedrun, mas ainda assim, você tem que passar por todos os níveis o mais rápido possível e são aleatórios. Esse é o bagulho. Exatamente. E o negócio que eu vou voltar a falar do que era o Hades originalmente, é que, cara, por esse motivo o roguelike não é muito famoso. Mas eu até entendo, porque acaba que o pessoal acha chato e tal, mesmo tendo roguelikes muito bons. E Hades, em 2018, eu vi que ia lançar uma demo desse jogo, eu vi um vídeo, eu falei, caralho, parece da hora. Daí em 2019, eu vi que tinha demo, joguei a demo, achei muito legal, passei pra uns amigos, eles falaram, não, cara, roguelike, um outro falou, pô, mano, jogo de grego, mano, já tô cansado de ver história grega, e sabe, ninguém jogou o jogo, eu fiquei meio broxado, também não joguei mais o jogo porque não tinha ainda parte da história, não tava tão da hora porque tava em desenvolvimento, pô. É, que eles fizeram uns bagulho de lançar, tipo, com o tempo, saca? Sim, tipo, sim. Eu não curto muito isso, mas sei lá. Mas é que tem vários tipos de marketing, eu também não curto muito esse, porque eu gosto de pegar tudo e fazer de uma vez só, porque depois eu posso esquecer, eu tenho um problema depois pra terminar. E o negócio é que depois lançou Hades de uma vez só, explodiu. Eu não sei porque todo mundo falou de Hades, acho que o Yoda jogou, um monte de, na verdade, de streamer jogou, o Pato jogou, o Yoda jogou, cara, se eu não me engano, o BRKS Edu jogou, muita gente jogou essa coisa. O jogo, ele é bom, e ninguém botava fé no começo dele, sendo que ele
A única coisa que mudou nele foi a parte da história mesmo, porque não tinha tanto, mas ainda assim já tinha essa base, entendeu? Já tinha muita coisa do jogo e da história dele inserida naquela demo que eu joguei. E no final, mano, o pessoal que eu tinha passado isso jogou o jogo de novo e pagou pra jogar ele. Eu lembro que eu paguei de novo, mas eu sabia que o jogo era bom, então eu paguei de novo pra jogar. E os caras, eles que não queriam jogar o jogo, eles pagaram pra jogar o jogo tanto pelo hype e no final saíram muito bem, tá ligado? Os caras falam, nossa, que jogo louco, mano. Eu não sei porque eu não joguei da primeira vez quando você passou e não sei o que, não sei o que lá. E cara, ninguém, acho que aqui que vai ouvir a gente, nem você, vai falar que o jogo é ruim, mano. Que eu acho, eu não, é um jogo que eu não vi tanto problema fora ele ser roguelike mesmo, que é o gênero. Mas assim, tanto de história quanto do desenvolvimento dele, de como jogo mesmo, não como história, é legal, é bem feito e eu não vejo quase nenhum problema nisso. Só na gameplay mesmo, que acaba estressando em alguns momentos e você parou de jogar. E eu não sei, porque em jogo parece que isso acontece muito. Mas roguelike ele é muito isso, é isso que aquilo que você falou. Mas o bagulho que parece que um jogo acontece isso muito, tá ligado? Um jogo muito legal. Até porque tem muito jogo, muita gente que desenvolve jogo, muito jogo, tipo de jogo diferente. E ainda assim, mano, parece que tanto por ser um mercado ainda emergente e com muitas coisas consolidadas, porque eu acho que ninguém que é viciado em CS, viciado em LoL, viciado em Dota, viciado em que jogo que seja, vai pegar e vai parar 5 meses da vida dele de jogar esses jogos para jogar um monte de jogo que tem começo, meio e fim, que você tem que ficar fazendo as mesmas coisas às vezes, igual roguelike, que você tem que ficar farmando, por exemplo, no Stardew Valley, no Harvest Moon, ficar pensando como no Pokémon, sabe? Essas coisas muita pouca gente para fazer, porque é um comércio muito estruturalmente parado, as pessoas geralmente não mudam muito sobre as opiniões deles, e muito menos sobre o que elas vão fazer com ele. Isso eu vejo muito em jogo e música, principalmente. Não sei, parece que nas outras. Tanto não acontecem tanto, por exemplo, em teatro, como a gente estava falando, porque nem tanta gente que tem e quem realmente se interessa às vezes corre atrás, eu acho. Eu acho que é problema de muita pouca gente consumir mesmo esse tipo de obra. E, por exemplo, como a gente estava falando, anime e desenho e série, parece que isso não tem menos porque é muito mais. Tem muito mais propaganda, tem muito mais gente vendo sobre, mano. Eu não sei explicar, mas eu sinto isso. Que é a arte que menos tem, mas também é a que mais tem preconceito, pelo que parece. Jogos ou anime? Não, os animes mesmo, e as séries e essas coisas. Porque parece que são. Como tem mais gente assistindo e mais gente discutindo sobre os mesmos pontos, acaba que criam mais bolhas. E se tem uma diversidade maior, mas se tem consumidores com menos diversidade. Faz sentido. E aí fica aquela coisa, tipo assim, por mais que o público geral tenha... Tenha muito? Exatamente, tenha muito, tipo, as bolhas às vezes acabam sustentando. Então, tipo, uma base de fãs muito sólida de alguma coisa, às vezes, mais underrated, que faz com que aquilo continue. Por exemplo, Slice of Life, eu acho que é o maior exemplo disso. Cara, Slice of Life, olha, tudo igual. Não é tudo igual, mas assim, a base igual o Shonen é igual. O que acontece é que é um gênero mais parado, é um gênero mais divertidinho, eu vou dizer, e mais reflexivo. Não vou dizer também mais reflexivo, porque tem muitos Slice of Life que não é reflexivo, é só divertido mesmo você assistir os personagens lá. Tem as reflexões inseridas, assim como em uma base de Shonen? Tem, mas assim, nem todos são. Um anime que eu acho que é bem reflexivo em geral é Seinen. Seinen, como acho que é pra adulto, realmente focado em adulto, eu acho que é focado nisso. Acho que o Seinen, justamente por ele ser mais adulto realmente, então ele trazer temas mais complexos, ele traz essas reflexões. Uma coisa que eu acho muito engraçado é que um Seinen que bombou bastante e a galera confundiu foi o One Punch Man, né? E na realidade ele traz muitas discussões interessantíssimas sobre, cara, o objetivo de vida. Bem aquelas paradas que a gente falou no primeiro episódio e tal, de propósito. Só que ele mostra a perspectiva de alguém que chegou no topo. Ele atingiu um niilismo já, mano. Aham. O Saitama, ele tá tão fugido mesmo, ele não sente mais vivo, ele tá se sentindo niilismo, que pra onde ele olha, pra Deus, pros objetivos sociais, ele pode alcançar tudo isso, ele já teria alcançado se ele não fosse um herói pobre, né? Porque nem sabia que existia o negócio de ganhar dinheiro sendo herói, achava que ganhava só por ser mesmo. Aham. E daí, por tudo isso, ele acaba tendo que criar um novo sentido pra vida dele. E o que ele faz, ele torna a vida dele tão simples
que ele acaba vendo graça nas coisas mais simples, como por exemplo, Tipo, a cena do mercado, promoçãozinha. ele andando, conversando com o Genos, ele destruindo a montanha, o cara tá lá, pô, Genos, vamos lá, mano, tem que ir no mercado ainda. Já brincamos hoje, né? Agora vamos pro mercado. Exatamente. Porque é o que torna ele feliz, mano. Ele destruindo o besourão lá, quebrando o Genos. Falou, não, cara, a promoção é hoje, mano. Exatamente. A promoção é hoje, eu ainda tenho tempo. Ele não se sente bem sendo o herói. Consegui matar um mosquito que tava me enchendo a paciência. Ele não se sente bem sendo um herói que salva qualquer um da forma mais fácil. Ele não se sente bem sendo um cara forte, ele não se sente bem. Na verdade, essa é a maior discussão, porque ele também não é rico e ele não é famoso ainda. Tá se tornando, no caso. Não posso falar muito do mangá aqui, porque eu acho que já é de muita coisa daí. E aí, tipo assim, o que eu não gosto tanto, tipo, não é que eu não gosto, vai, mas tipo, o que eu acho que é complicado é que cai naquilo que eu falei do pessoal achar que é tudo shonen, só que shonen é bom. Então, tipo, sempre que cai aquelas comparações, tipo, quem ganharia numa luta entre o Saitama e o Goku? Eu acho os memes que tem disso engraçado e tal, mas eu acho... Mas eles refletem uma parte da sociedade, né? Eles refletem muito desse negócio, porque One Punch Man, ele não é um anime pra você ver luta. Assim, obviamente tem luta, né? E tipo, você vai ver a luta ali, mas o lance dele é a discussão a respeito disso tudo que a gente falou, e não em si o ser herói, sabe, a luta, o poder. Essa discussão a gente deixa pra Boku no Hero, que é um outro anime já do mainstream, que aí sim fala sobre ser herói e tal. Uma outra coisa que eu lembrei agora com essa sua frase, não sei se você lembra do Dororo de 2019, não o antigo. O antigão não lembro. Eu vi que muita gente, mas o 2019 mesmo. Ah, tá. O de 2019, eu vi que muita gente dropou no episódio 15 e 16. O anime já não era de luta. Ele já não era tão rápido assim. Ele tinha muitas coisas rápidas, ele tinha um desenvolvimento rápido, mas ele não era tão rápido quanto todos os animes, a gente tem que concordar. Mas ele é bem reflexivo e ele é bem lento no sentido de você sentir a dor e entender aqueles contextos, né? Tipo, Exato. tem luta, mas assim... Você demora 14 episódios pra entender como o Hyakimaru sentia, pra depois, BUM! Ele parou de sentir aquilo pra começar a sentir raiva. Uhum. Era isso, tá ligado? E daí quando ele tava aprendendo o que era raiva, o que era rancor, o anime mudou completamente. Porque daí ele começa a perceber que ele não gosta daquilo, que não vai levar a lugar nenhum aquilo, que ele precisa ser amoroso de novo, igual ele era com a Dororo, por exemplo. Uhum. Entendeu? Ele muda, e aqueles 14 episódios do final, 14 não, 12, acabam mudando o personagem, não só o personagem como a mudança dele, e o pessoal, por ser mais reflexivo e mais parado essa parte, e refletir mais o que os personagens são e do que eles querem se tornar, acabou dropando. Eu achei isso um crime mesmo, cara. Tinha que ser preso quem fazia uma coisa dessa. Cara, é muito triste mesmo, porque, tipo, eu acho que... E é engraçado porque ainda tem bastante ação, né? Naquela segunda parte. Eu não sei, Então, só tem menos. Eu não senti tanta falta, mas assim, quando eu perguntei pra um amigo meu que eu tinha conversado, pô, você começa a assistir Dororo? Ele falou, cara, sei lá. Eu assisti o começo, porque o final você assiste se você quiser mesmo, porque eu não gostei tanto, acho que não precisa assistir, tá ligado? Eu falei, caralho, como assim, velho? Eu fui conversar com ele, né, que o final é parado, não sei o que, eu não gostei muito, daí... Só que eu desgostei bastante, entendeu? Por isso que eu falei pra você não assistir mesmo, porque pra mim não foi um desserviço também, mas foi um negócio tipo, cara, não precisava. E daí eu conversei com outras pessoas, as pessoas falavam algo parecido, tá ligado? Do de, não gostei tanto no final, decaiu no final, etc, etc. E eu acho que, tipo, minha opinião é que elas estão meio erradas, tá ligado? Ou elas não pararam pra refletir, elas não pararam pra ver o que era a obra, que a obra nunca foi sobre luta, sobre correr e ser o Hyakimaru, duas espadinhas, piu-piu, matei todo mundo. Exatamente. É uma discussão sobre o que é ser humano e sobre família também, sobre laços e sobre objetivo também. É muito pesado e tal. Tipo, e eu não sei. É uma busca que o Hyakimaru tem. Exato. A Dororo também, ela tem uma busca. A mãe dela morreu, o pai dela morreu. Ela perdeu tudo mesmo. E ela falou, caralho, acabou minha vida, velho. E daí a luta dela é pra ela tentar se reconquistar, se tornar alguma coisa, ajudar o Japão também, porque ela sente que o Japão tá num lugar ruim, ela queria ajudar, só que ela não tem como. E daí o que acontece? O Hyakimaru, ele parece que muda ela, porque tem alguém pra proteger ela, daí alguém especial que é esquisito. O cara não fala, ele não pode falar, demônio, que porra é essa, tá ligado? A Dororo... Ele não fala, ele não escuta. Ele só reage, parece. E mesmo assim também... Pouca coisa.
eles criam um laço, né? Isso que é muito legal. Tipo assim, cara, praticamente o que tem de interação? O Hyakkimaru, ele só enxerga um esboço, né? Uma centelha do que é a Dororo. Cara, Mas ainda assim eles conseguem, eles criam um laço. Porque você, tipo, você pode achar que o Hyakkimaru só tava tocando a vida normal, mas justamente a partir daquela segunda metade do anime... não, não é um pouquinho antes dá pra perceber, mas aquilo lá já reflete, escancara exatamente que eles têm um laço. Tanto que eu fiquei em choque no final. Foi um final que foi amargo pra mim. Não foi um final ruim, mas foi amargo pra mim. Por causa da promessa deles e tal, que eles iam ficar juntos e tal, que eles iam se aventurar pelo Japão, que eles iam ser amigos. Que o Hyakkimaru só fala não pra isso, mesmo tendo falado sim. É porque é outro Hyakkimaru aquele. É uma junção do antigo com o que ele nunca fez sendo ele ainda. Como agora ele é um Hyakkimaru inteiro, ele se tornou algo novo, então ele pode fazer algo novo e depois tentar achar a Dororo de novo, tentar ver como as coisas mudaram, porque é isso que ele é agora, ele é algo novo, completamente diferente do que ele já foi. Que ele nunca pôde ser aquilo. É como se ele tivesse nascido de novo mesmo. Tem toda também uma poesia por trás de... Eu lembro que quando eu tava assistindo, eu falei que assim, eu chutei, né? Acho que eu até mandei pra você e tal, pra mais uma galera que já tinha assistido, que são nossos amigos. Que eu falei assim, cara, eu acho que o final vai ser ele, tipo, pensar um troço mais óbvio. Ele matando o pai dele que tirou tudo dele, e a Terra virando desespero, e ele segue a vida daí em diante. Mas acabou que ele não matou o pai dele. E foi muito interessante isso, porque a questão é que ele, tipo assim, ele pune o pai do mesmo jeito que puniu ele. Só que, tipo assim, não é a morte não foi o fim. O fim pro pai dele é ele perder tudo aquilo que ele sacrificou pra conquistar. É ele voltar pra estaca zero. Só que, e dessa vez, tem a família. Não, ele foi abaixo da estaca zero, né? O Daigo foi pior ainda. Também, sim. O negócio é que o Dororo não. Caralho, hoje tá foda. Foi que o Hyakkimaru, ele ganhou tudo com violência. Ele foi muito violento, ele sabe disso, mas ele tanto não sabia como fazer isso contra demônios, quanto como contra as pessoas. Ele já não sabia mais fazer de uma forma diferente, já não conseguia nem se comunicar porque ele não sabia. Ele simplesmente só tinha essa defesa, e as primeiras pessoas que ele podia tentar considerar inimigas só queriam matar ele, então ele não tinha como responder eles. Viveu uma vida de violência sem ele querer, sem ele escolher. Foi essa vida que foi oferecida pra ele. E eu acho que eu posso puxar disso pra duas coisas que eu acho fantásticas. Que é um mangá, o Vagabond, e Vinland, que tem um anime que vai continuar, aliás, já foi confirmado que vai ter a segunda temporada, que os dois falam basicamente de dois super soldados, entre aspas, porque assim, como lá meio que todo mundo tem, como se fosse meio um Jedi mesmo, não sei explicar, mas assim, todo mundo lá é muito forte e tem aquele pessoal que é os Stormtroopers, que só serve pra morrer. A elite. Como tem... como o pessoal que é os principais são meio que uma elite, é um pessoal muito bom de espada e tal, é um personagem que é o Saitama, basicamente. Só que o anime, ele não é focado na comédia e na reflexão por si, é simplesmente na reflexão e em algo mais visceral. O que acontece é que eles são tão fortes que praticamente eles não perdem. E o que eles perdem? O que eles perdem? Eles perdem tanto a humanidade dos dois personagens, no caso o Thorfinn e o Musashi. Os dois perdem a humanidade deles porque eles só vivem uma vida de violência. Eles vivem uma vida que a única coisa que eles fazem é ser violentos pra tentar alcançar um objetivo que nem eles sabem se eles vão conseguir alcançar. E tanto o Thorfinn quanto o Musashi, quando eles se veem no momento que a violência simplesmente só fudeu mais com eles, que a violência, que eles perderam todos os objetivos deles na frente dele, que eles não podem nem mais ter a chance de completar esses objetivos, eles percebem que todas as reflexões dele que eles achavam que eles podiam estar errados eram verdade, eles estavam errados, eles não precisavam ter feito tudo aquilo, eles podiam ter tentado resolver de outra forma. E o que acontece é isso, são dois animes que tanto por acabarem sendo reflexivos, e mesmo assim, dois animes não, duas obras que mesmo serão reflexivas, mas ainda tem um cena de lutas, tem ali um público que vem do shonen, que vem do pessoal que quer ver luta, quer ver porradaria e tal, mas tem o público que quer ver a mudança dos personagens, que quer ver o desenvolvimento, que quer ver tudo. E é isso que eu acho legal, porque em Vinland ele conseguiu terminar o anime exatamente na mudança. É quando o Thorfinn cai na real. E um negócio que eu acho que você tinha conversado comigo que você não gostou muito é que, tipo, parecia que era meio histórico o anime. Então, e aí que cai. Por exemplo, eu que tô falando isso tudo, eu criei o preconceito contra Vinland. Eu até agora não tô afim de assistir o anime, de jeito nenhum. Porque eu olhei assim a cara dele, tem aquela animação que... E o design assim que não parece aquela coisa mais padrão de todas. E já, do que eu li da sinopse, que não tinha nada a ver com o que o Wilson acabou de me contar, que eu tô sabendo agora,
não batia com isso, eu já fiquei meio assim e tal. E aí eu tenho esse preconceito. Eu que tava falando aqui pra vocês até agora de como é errado e é complicado, entendeu? Um bagulho que eu vejo assim, Léo, que acontece muito, é que, tipo, o Vinland teve muito isso, tanto por ele ser seinen, acabar que criançada que assiste anime mesmo, que é o público-alvo e acaba sendo o público que mais assiste, não vai chegar nele esse anime, entre aspas, não vai chegar neles, tipo, não vai chegar na grande maioria. Por quê? Porque propaganda, porque às vezes vão tentar assistir no site oficial, ou vão achar um site pirata que não vai rodar, que não vai poder assistir porque é menor de idade, etc, etc. E acaba isso, tá ligado? O pessoal acaba perdendo interesse. Uma outra coisa que você falou foi a sinopse, que eu também fui ver, ela parece muito... As dos dois, na verdade, que eu recomendo os dois, tanto o Vagabond quanto o Vinland, são muito... Parece que elas são muito históricas. Um usa o Musashi Miyamoto, que é o quê? É o melhor espadachim, no caso, o melhor samurai do Japão, de acordo com a história de todo o período japonês da história deles. Cara, como a gente já sabe, acaba que tem muita lenda dele e tal, e o negócio é que o autor, ele pega simplesmente esse momento de violência dele, como ela afetou ele, e não sobre os feitos dele. Tanto que o período de mudança que o autor pega seria a maior vitória que o Musashi teria tido em batalha. O autor pega isso pra fazer uma mudança na visão do personagem e tal, em como ele interage e como ele age. Já em Vinland, o personagem principal, o Thorfinn, ele teoricamente, na vida real, era para ser um explorador. Era pra ser tipo um viking que só sai navegando, olha uma ilha, outra ilha. Nossa, cheguei na América, entendeu? Era basicamente isso. Tanto que o negócio... Tipo, bagulho de navegação mesmo. Tanto que o nome do anime, Vinland Saga, é nome do Canadá pros noruegueses. Caraca, que da hora. Vinland é a terra da Vinlândia, a terra da Vinlândia. E a Vinlândia é o quê? É o Canadá, onde seria o Canadá. A vinha? Tem alguma coisa a ver com vinha, por acaso? Não, é que Vin, eu não lembro agora do significado, mas eu sei que Vin seria alguma coisa relacionada com vida mesmo. Da hora. Daí seria a terra da vida, algo desse tipo, tá ligado? Ou a terra nova, um negócio assim. Tem toda uma mitologia sobre como a vida que eles têm lá é horrível, só tende a ser horrível. E tem um personagem em específico, que é o Thor, ou Thor, dependendo de qual tradução você pegar, que ele é um personagem que ele já teve essa mudança que o Thorfinn tá tendo, que o Musashi teve. Ele já passou por isso, ele sabe como é estar no lugar deles. E tanto que a mensagem dele pro Thorfinn é que ele não precisa se preocupar com inimigos, porque não existem inimigos. Essa é a frase que todo mundo que viu o anime gosta, tá ligado? E geralmente em AMV essas coisas sempre aparece essa frase, mas assim, ela realmente é muito impressionante como essa frase ela define o que o anime realmente é. Porque, cara, muita gente não vai ver porque, parece histórico, é de viking. Você falou, o design de personagem, realmente, o design é muito diferente. Eu falei, o design, tipo, essa histórica eu fiquei, meu Deus. Com os personagens sem olhão, com os personagens com os dentes muito bem definidos, o nariz acaba aparecendo mais, parece muito mais um negócio mais ocidentalizado, tipo, sei lá, Castlevania. Cara, eu não consigo pensar mais exemplo agora também. Mas eu sei que tem agora um gênero novo que tá surgindo, que é meio que uma animação mais perto da japonesa, com uma história meio que também mais... Na verdade, uma mistura das duas animações, da animação oriental com a ocidental. Da hora. Que acaba sendo um personagem que tem um nariz, né? Porque todo mundo sabe que em anime ninguém tem nariz. Isso aí. O personagem tem boca também. Ele tem os traços mais... Como é que eu posso dizer? Mais do rosto. Tipo o Jojo mesmo. Os traços mais definidos. E um negócio menos duas linhas aqui e tem um olho. É isso o personagem, geralmente. Tipo... E um cabelo. Acaba que o personagem, ele... É uma junção disso. Tipo, ele tem um cabelo mais destacado, mas também não é o Yugi. Nossa, no meio do, a mesma pessoal, coisa, exatamente. Não é o Yugi, tá ligado? É um personagem... É uma pessoa normal, com cabelo marrom, por exemplo. E ela tá lá. Aparece mais forte, às vezes, dependendo do anime que você tá assistindo. Por exemplo, em Castlevania tem o Trevor, que é basicamente o cara do jogo, mas assim, eles mudaram bastante a história. Tem quase nada a ver com o jogo mais. Porém, o Trevor agora, o que acontece? Ele tem o quê? Ele tem aquele rosto... Não o GTA V, o Trevor do Castlevania. Trevor Belmont. Acaba que ele tem o quê? O rosto mais quadrado, porque como ele é o design de herói europeu, já era pra ser esse design. Ele é um cara bombado, com um cabelo curto, que é coisa que não se vê em anime, meio raspado também, mas também com aquelas pontas que aparecem em cabelo de anime. Agora, ele tem olho, nariz e boca, mas o olho dele é bem bonito, coisa que é de anime.
Porém, ele tem nariz e boca, que não é de anime. E é isso, tá ligado? Tanto que também o modelo de história é meio que misturado dos dois, tá ligado? Aham. Não é só, buscar poder, buscar não sei o quê. É diferente. Não é Tipo, só, nossa, eu quero me tornar é melhor. uma É uma mistura, mistura dos aham, dois mesmos. Tanto que eu sei da que questão mais oriental. tem um diretor que ele meio que ele já fez os dois. E tanto anime quanto animação normal. E os desenhistas também são orientais e ocidentais. Então acaba que é literalmente uma mistura. Aí fica muito da hora, né? Porque dá pra mesclar tanto, tipo assim, o roteiro quanto até o estilo da arte mesmo em fazer esse troço mais híbrido, né? É. E o que eu não me lembro agora o nome, mas eu sei que tem muito mais coisa sobre isso que eu acho que é o que vai crescer agora. Porque Castlevania eu acho muito gostoso de assistir, eu acho muito legal a historinha que eles fizeram pro anime mesmo, pra essa animação. E eu sei que tem outros exemplos que eu não vou lembrar agora, como eu citei. Porém, eu acho que vai ser o que vai crescer porque, assim, são obras e as pessoas estão meio que perdendo esse problema de não vejo desenho. Não vejo anime porque eu só vejo desenho, entendeu? Esse negócio meio infantil. É, esse negócio meio. E eu acho que anime também tá tipo, se tornando mais mainstream conforme o tempo passa, saca? A questão é que o anime ele tem um bagulho que eu acho que meu irmão me falou bastante, que ele parece que é só hipster assiste anime. Sim. Ele fala, cara, hipster assiste anime e fala, ninguém vê anime é coisa de só eu assisto, entendeu? Mas não, cara, tem tanta gente que assiste anime que só não fala, tá ligado? Só não fica aí na internet, eu sou o Taco Gamer, eu vejo, entendeu? É, mano, tem isso, tipo, sei lá, às vezes aconteceu muito comigo, às vezes, tipo, sei lá, eu tô na padaria, assim, mano, aí, sei lá, eu tenho algum moço me atendendo, assim, eu tava com alguma camiseta e o cara fazia um comentário, assim, mais discreto, assim, tipo, não, obviamente, e eu falava assim, da hora. A gente com o nosso colega de classe mais cedo, ele simplesmente pegou e lançou um bagulho de Death Note e Shingeki. Eu não fazia ideia que ele tinha assistido nenhum dos dois. Eu também não. Pô, o cara é mó gente fina, mas eu achei que ele não assistia, tá ligado? Quando ele mandou isso, eu falei, nossa, o cara ficou mais foda ainda na minha visão agora. Exatamente. Entendeu? É um negócio que acaba acontecendo, entendeu? A gente não trata anime como mainstream, e quem trata anime como mainstream também não trata anime como não mainstream. Mesmo ele sendo mainstream, e mesmo a grande maioria dos animes sendo até igual, ou muito diferente, acaba que ninguém assiste nenhum dos dois, porque não acomoda, né? E aí eu acho que às vezes fica aquela coisa de tipo assim. Olha, o troço é tipo assim, tem bastante gente que vê, mas aí acontece desse negócio de quem vê. A turminha do barulho. Quem assiste Exatamente. e gosta faz tanto barulho que parece que é menos gente. Exatamente. Que é as mesmas pessoas. E aí isso é um bagulho muito complicado, porque você cria, tipo, uma visão do que é o mainstream. E aí acho que talvez pra ser uma bolha, né? A gente criando até, às vezes, um contra-argumento contra o que a gente mesmo tava falando. Que, tipo assim, tá, será que as pessoas têm preconceito ou é só a minoria barulhenta que tem preconceito contra essa obra e, na realidade, o geralzão, a galera realmente curte e acha da hora? E daí ninguém fala que assistiu, tá ligado? Exatamente, porque, se a minoria barulhenta... Se a minoria barulhenta... Que é quem fala, né? Que é quem aparece... Isso daí é um negócio da hora que eu não tinha parado pra pensar e a gente só começou a parar agora, porque foi o que pensamos, né? Acabamos de formar esse pensamento. Talvez seja, tipo assim, tanto o que acontece pra esse problema acontecer e talvez o que pode provar que isso seja só uma invenção da nossa cabeça. Porque eu acho que pode vir muito aquela história que vai ser os dois, muito provavelmente. Que é o pessoal que assiste nem se manifesta. Pode ser. E o pessoal que... A grande maioria do pessoal que assiste não se manifesta, e a grande maioria do pessoal que se manifesta não é a maioria do pessoal. Exatamente. Daí acaba que dá falsas impressões e tal, ou ninguém conversa com a pessoa certa, né? A gente só procura no lugar que tem mais gente e acaba não achando as pessoas que a gente quer. E falando em termos de faixa etária, isso faz muito sentido, porque o pessoal que tem tempo pra fazer barulhinho na internet, é o pessoal mais jovem que às vezes... Tipo, não tô falando que jovens não conseguem absorver a profundidade de obras mais profundas. Eu tenho 16 anos, cacetada, mas tipo assim... talvez umas pessoas que estão começando, sabe? Que ainda estão, tipo assim, ali naquela coisa mais Naruto, mais One Piece, mais Dragon Ball, que tá mais nessa vibe. Full Metal. Que é, nossa, todo mundo assiste, vou assistir. Exatamente. E aí, tipo, às vezes essa pessoa, tipo, ela não tem tanto conhecimento e tal, às vezes de vivência mesmo. Eu acho que eu mesmo, se eu tivesse assistido Devilman 1 ou 2 anos atrás, eu, tipo, ia ter boiado total e talvez tivesse com essa galera fazendo barulhinho na internet. Que naquela época também eu tinha tempo. Um bagulho que eu te falei é que o Kill la Kill foi exatamente isso. Eu assisti 2 anos atrás e foi importante pra mim porque mudou minha forma de pensar, porque foi na época que eu já tava mudando meus preconceitos, minhas formas de viver. E como eu assisti uma obra específica com preconceito, eu acabei mudando meu preconceito porque eu vi a obra diferente. Eu vi que, por exemplo, não existe só eti ruim,
E eu vi que existe, por exemplo, as mulheres de forma diferente, porque eu tenho certeza que com a idade que eu vi, eu não via menina, guria qualquer, da forma que eu vejo agora. Digo como pessoa mesmo. Tipo, como pessoa, como um ser vivo, eu não pensava do mesmo jeito. Como o pensamento delas funciona, como acaba que a vida desse tipo de pessoa acaba sendo diferente da minha, e eu acho que eu relativizo muito e acabava achando que era mais igual, entendeu? Aham. Tipo, talvez você compreender melhor uma realidade que a gente simplesmente não tem, tá ligado? Porque a gente, colocamos assim, tipo, a gente é menino, tá ligado? Então, tipo, sei lá, às vezes assistir um bagulho que fale sobre isso e tal, por mais que talvez apresentado de uma maneira um pouco diferente, é muito importante pra gente, sabe, ver o que tem a falar sobre isso. Porque, sei lá, tipo, a experiência mesmo a gente nunca vai ter. Não tem pra falar, né? Exatamente. Cara, 3 pontos que eu acho que tem muito a ver com isso que você estava comentando e que eu acho bem interessante ressaltar são o seguinte, né? O primeiro é que, tipo, você comentou da história do Vinland e tal, e o bagulho de ser super soldado e recuperar a humanidade e tal, apesar de ter uma habilidade muito grande. Isso é basicamente o plot de um jogo que eu tô curtindo pra caralho agora que eu tô jogando, que é o Final Fantasy VII. Então, olha que estranho, tipo assim, o bagulho tem uma premissa muito parecida, mas por conta da questão estética e de uma sinopse que talvez não condiza muito com o negócio, eu tô, tipo, de mimimi pra assistir o anime, saca? Tipo, é muito louco isso. Um bagulho que eu falei é que, tipo, de Vinland tipo, os personagens principais são os super soldados, e os outros personagens, eles existem, fazem parte do universo, eles conversam e tal, mas eles não são tão fortes, literalmente, assim. Porque um bagulho que eu lembro que tem numa capa de uma orelha, deve ser, tipo, um negócio, tipo, os vikings, nessa época, têm o ideal de força e isso é o que molda um homem. Uhum. Meu Deus, eu preciso crescer, eu preciso virar um adulto. O autor escrevendo isso, eu preciso virar um adulto, porque depois de 1000 anos, ainda é o meu ideal. E um negócio que isso é muito legal é que o autor, ele trabalha justamente com a ideia contrária, de que o cara que é um viking é praticamente um negócio como treinar o seu dragão, né? Que o Soluço, ele não se importa. Literalmente são vikings, agora que eu parei pensar. Mas o Soluço, ele é fraco, ele não consegue meio que se encaixar naquela sociedade de caçadores e matadores e poderosos. E daí ele falou que, mano, eu sou diferente, eu estudo, eu sou meio que um cientista até, Uhum. e eu trabalho com tentar fazer amizades e usar a inteligência a meu favor. O Thorfinn acaba que ele usa a sua força até o momento que ele percebe que ele não precisa, que ele tem que mudar, que aquilo é errado pra ele, no caso, que ele pode fazer coisas diferentes. É algo que o personagem muda por causa disso. Mesmo ele sendo um cara super poderoso que pode resolver tudo na porrada, ele não quer. Isso é muito legal, porque linkando pra dar um pouco mais de contexto do bagulho do Final Fantasy VII, que eu tô jogando o remake, né? Basicamente a gente tem como protagonista o Cloud, que ele é um super soldado, e aí cai nessa narrativa que o cara é super forte, é muito bom com a espada e tal. Só que o que acontece é que, tipo, ele é muito forte, mas ele fez os procedimentos lá que basicamente ele sacrifica alguns anos da vida dele pra ser um cara bem mais forte, tipo, com um bagulho que você injeta lá nele, que eu não lembro o que é. É literalmente super soldado mesmo, um bagulho... Me lembrou até um pouco o bagulho do Capitão América, tá ligado? Que é, tipo, uma substância e tal. Mas, enfim, o que importa é que, basicamente, ele é um cara que é muito forte, mas ele não sabe lidar com pessoas e com o ser humano, tá ligado? Então, tipo assim, cara... uma das primeiras fases do jogo é, tipo, quando você é um mercenário, né? Você tá trabalhando como mercenário. E aí meio que, tipo assim, tem uma parte que você... vai conhecer o pessoal aqui dessa comunidade, né? Que você joga, tipo, no começo numa favela. E aí, basicamente, é você com a Tifa, né? Que é a amiga de infância dele, tipo, aprendendo a conviver, vendo como é que é a vida do pessoal, sendo uma pessoa mais simpática. O próprio Cloud aprendendo a perguntar, a discutir sobre os sentimentos da Tifa, como ela se sente. Então, tipo assim... Você falando, eu tô lembrando muito de como que é a gameplay, como, tipo, realmente as ideias são muito parecidas. E aí é muito da hora isso. Um outro bagulho que eu queria puxar e que tem muito a ver com aquilo que você comentou a respeito de ser uma mistura entre Ocidente e Oriente, e uma obra que eu tinha preconceito também, antes de eu assistir ela mais velho e talvez com um olhar um pouco mais... Um olhar mais maduro. Mais maduro, exatamente. Foi a Lenda de Korra. Porque ele traz muito dessa animação e desse estilo de contar a história mais oriental, só que ele tá falando de problemas do mundo, mas que é um troço que a gente estuda muito no Ocidente, né? Então você traz o quê? Ele trabalha com um sistema meio que misto das histórias ocidentais e orientais, né? E com uma animação que também é uma mistura das duas, como a gente tava falando de Castlevania. E, cara, você me falou da Lenda de Korra e da Lenda de Aang, eles também são desse gênero. Eu preciso ver depois qual que é o gênero.
Mas Aham. mas eu sei que eles fazem parte dele. E aí o bagulho do Korra é que eu era aquela pessoa que, tipo, no fandom de Korra é bem conhecido esse tipo de gente, né? Que é o tipo da pessoa que queria que Korra fosse, tipo, um Aang 2.0. Então que tivesse discussões iguais, que os personagens fossem daquele mesmo jeito e que fosse muito parecido. O que acontece é que Korra, ele é diferente pelo sentido de que não é uma jornada linear, no sentido da própria Korra mesmo. De todos os personagens também, mas principalmente da Korra. Tanto o anime pelo que o anime. É. A animação da Korra, a lenda de Korra em si, ela tem. Ela tem uma contagem. A forma que ela conta a história é focada na Korra, querendo ou não. Uhum. No Eng era meio que focado no grupo. Tanto que exploram muito todos os personagens da Korra, pelo que eu me lembro, até porque eu preciso reassistir também Korra, porque é um anime que eu tenho saudades ainda das coisas. Pelo que eu me lembro de Korra era muito mais focado nela, mesmo tendo os outros personagens e tal, mas assim, não era tão focado no grupo, em todos os personagens, meio que um tempo pra cada um, meio uniforme, igual Team Yang, né? Korra parece que é chutar um número alto aqui pra dar minha ideia, tipo, uns 70% da Korra, os outros 30% era dividido em todos os personagens secundários, entendeu? Que não são nem secundários. Sim, sim. E, tipo, isso é interessante porque ele mostra. Porque a Korra, ela é o contrário do Aang, no sentido de que, assim, o Aang, ele era a pessoa que teve que aprender a ser o avatar, né? A conciliar as coisas. A Korra é o contrário. A Korra, ela é o avatar, tanto que ela já começa sabendo todos os elementos e tal. O pessoal fala, nossa, como assim? Porque é isso, ela era o avatar, ela sabia lutar e tal. E não sabia. Só que ela não tinha o lado pessoa, que era o lado que o Aang sempre teve de resolver conflitos, de conviver com pessoas, de relação, de ser uma pessoa não tão chata. O pessoal sempre fala, a Korra é muito chata. De fato, porque ela tem que aprender isso. E eu acho que é muito escancarado esse negócio de Korra, que é, por exemplo, ela não consegue, digamos assim, salvar nenhum dos vilões que ela enfrenta. Só o último. Então, assim, você vê que ela tem. Que é, inclusive, a última vilã, a Kuvira, é uma vilã que lembra muito a ela antiga, né? Sem ter os aprendizados que ela adquiriu com a jornada. Então, eu acho que, assim, é um anime fantástico que traz discussões muito interessantes sobre se descobrir e sobre como a vida não é linear, você vai cair e vai ter que começar às vezes do zero, vai perder tudo, mas às vezes acontece coisa boa e tal, mas isso não é linear, sabe? As coisas não são certinhas e, poxa, eu fiquei, assim, com preconceito do anime por causa que ele só não era igual ao que eu tava acostumado. Olha quanta coisa, tipo, dá pra trabalhar, estudar e você pensar e aprender mesmo, integrar isso em você com um conhecimento melhor, né? Maior, tornar uma pessoa melhor. E o último bagulho que eu queria comentar é que eu fiquei um anime, um mangá, assim, que eu gosto bastante também recentemente é Beastars, né? Que ele conta a história do Legoshi da Haru e tal, e de uma sociedade animal e tal. E eu acho que ele é um anime que ele me surpreendeu muito pelo lance de que ele é muito profundo no sentido de usar metáforas muito bem estabelecidas para falar de problemas muito atuais e de feridas muito abertas. Só que como ele usa o negócio do furry, né, que o pessoal fica zoando, falando que eu sou furry, que eu gosto de anime de furry, mas ele usa esse recurso do animal realmente para você distanciar ainda mais da humanidade e poder ser ainda mais visceral, literalmente em alguns casos. Só que um bagulho que eu fiquei muito triste que eu fiquei sabendo do Beastars é que um amigo meu comentou que ele leu o mangá, eu só vejo o anime. Ele comentou que quando o anime virou algo mais mainstream, a autora tentou fazer com que ele virasse algo mais shounen, né? Pra ser um negócio mais consumível pelo pessoal. E quando eu escutei isso, eu fiquei muito triste. Porque é um exemplo de, tipo assim, é um caso de coisa que, pra se tornar, virou comercial, um troço que já era meio, era pra ser mais underground, acabou que ficou, como é que eu diria? Acabou que caiu na da simplicidade, de perder a profundidade, a discussão pra virar, tipo, porradaria, esse tipo de coisa. Um pouco menos sem crítica, né? Eu não li o mangá e tal, eu tô só acompanhando o anime, mas espero de verdade que isso não aconteça tão cedo assim no anime, saca? Que eles façam, de fato, continuem a pegada mais slice of life mesmo. Tipo, pode até ter luta e tal, que nem teve na primeira temporada, mas, sabe, eu prefiro um foco muito mais nas questões filosóficas e ali no dia a dia e tal, do que efetivamente só cair na mesmice do shonen, de luta e tal, que é mais raso. Isso é o que eu me incomodo atualmente. Tanto que é algo que eu fico triste até hoje. Tanto que Mag não teve terceira temporada, quanto porque as pessoas não veem ele. E algo que eu acho muito esquisito é que acho que só teve uma ou duas pessoas na minha vida que me falaram que o anime era ruim.
e as duas pessoas não tinham visto ele inteiro. É o meu anime favorito de todos os tempos, assim, eu acho que faz uns 4 anos que eu não só reassisto Mag anualmente, como porque eu reassisto com alguém, né? Eu acho que eu nunca reassisti sozinho Mag, a não ser ler o mangá. Mas é o que eu acabo reassistindo a cada um certo tempo pra apresentar pra alguém, pra dar força pra pessoa assistir a obra e eu falar por que eu gosto tanto dela, que é o que eu tenho muito carinho. E Mag tem muito disso dele não ser mais mainstream, tanto porque ele já tá se tornando velho, né? Foi em 2014 que ele acabou, quanto pela forma que a história é contada. Porque eu não sei explicar, o marketing dele não foi tão grande, ele não era pra ser o anime mainstream da época, tanto que o anime mainstream da época ainda era Naruto Shippuden, que eu acho que meio difícil de competir com isso já. É. E tinha começado o Shingeki também, quando o Mag começou como anime. Ah, e aí ficou na sombra. Ficou mais na sombra. A questão é que ele era um anime de... Tanto que é o motivo dele não ter terceira temporada, pelo que supõe, que como era um anime que, tipo, ele era meio que feito mais pro comercial, mas não era feito pro anime comercial, mas era pro comercial do mangá, acabou que o pessoal não assistiu tanto Mag e acabaram assistindo a segunda temporada, só que como ela tem ela é um pouco mais fraca por alguns motivos, principalmente que acontecem na trama, mas que são importantes pro desenvolvimento de personagem do Aladdin, por exemplo, acaba que Mag teve uma segunda temporada um pouco menos forte que a primeira, menos gente assistiu, ou seja, menos dinheiro pro estúdio, e assim não teve continuação, mesmo tendo um final aberto e também não tinha mangá pra continuar. O pessoal falou muito no começo que era porque não tinha mangá. Só que daí tinha mangá, não continuaram, terminou o mangá, não continuaram, o pessoal desistiu daí, acha que de esperar. E é isso. Só que a questão é que Mag traz muitas relações filosóficas sobre a perda de familiares, a perda de conhecimento sobre as pessoas, de como a gente não conheceu o outro, como a gente não se vê um com o outro, acaba criando saudade, como as mudanças abruptas, que é essa falta de... não de empatia, eu ia falar, mas essa falta de visão do outro acaba trazendo pra nós. Porque o Aladdin começa um personagem literalmente sem saber quem ele é. Ele só sabe que o nome dele é Aladdin e que ele tem um amigo que chama Hugo. Esse é o anime inteiro. Até um episódio 5, 6, que ele faz o primeiro amigo dele, que é o Alibaba, que ele fala: a partir de hoje eu sou seu amigo. É exatamente igual o Jacan lá no Pé de Favo em São Paulo. A partir de hoje eu sou seu amigo, entendeu? É exatamente isso. Daí começa o anime com o Aladdin tentando reencontrar o amigo dele. E é literalmente... Eu não lembro muito bem de um ponto específico, que é como funciona um poder lá, que pra mim é sempre chama poder da amizade aquilo lá, mas não é exatamente, que é algo mais psicológico e tal. Só que sempre parece que é um poder da amizade mesmo, porque sempre envolve isso quando ele é usado. E a questão é que ele não é simplesmente isso, ele meio que a relação dos personagens e como você ter alguém pra se apoiar nos seus problemas de vida acaba te ajudando a ver esses problemas de uma forma diferente, ou a enfrentar eles. E é literalmente isso que é tratado. Só que por muitos motivos, agora por ser mais velho, por pouca gente recomendar e por não ter uma continuação, acaba tendo problema o pessoal ver a obra, mesmo ela sendo uma obra incrível, na minha opinião, e com a opinião de muitas outras pessoas que eu já conversei. Mas é isso. Ele tem seus problemas, como eu acho que eu falei no começo desse episódio, ou no começo do primeiro episódio, não vou me lembrar agora também, mas dá pra relevar e assistir do mesmo jeito. Uhum. Bom, depois disso tudo, espero que talvez quem tá escutando tenha perdido um pouco do seu preconceito, se você tivesse, quanto a assistir a obras. Talvez até algumas que a gente citou aqui, talvez você perca o medo de assistir, assim, não é como Vinland. Mas tem mais um negócio que eu parei pra pensar aqui, que tipo, não é pra cagar regra e tal, mas sei lá, só... É que a experiência que essas obras podem trazer pra gente é o que muda a gente. E são essas experiências que nos colocam em outras realidades, não importando o motivo. Pode ser por um motivo psicológico, pode ser por um preconceito ou algo que a gente pensa diferente, ideologia no caso, ou pode ser simplesmente por não querer fazer nada da vida, entediado, né? E querer dar uma fugida mesmo. Daí a gente vê uma obra aí, vê uma coisa diferente do que a gente tá vendo. Bem, eu sou o Wilson. Eu sou o Leonardo, e agora talvez um ser humano mais completo e menos preconceituoso quanto a obras.